Já estamos de volta com o programa Saúde para Você. Agora sim, vamos conversar com a fisioterapeuta Michele Couto sobre estimulação precoce. Olá, doutora, seja muito bem-vinda aí aos estúdios do programa Saúde para Você. Obrigada. Michele, fala para a gente primeiro, qual que é a importância da fisioterapia na infância? Para quem que ela é indicada? Bom, a fisioterapia infantil, e pode ser chamada também de fisioterapia pediátrica, é uma especialidade dentro da fisioterapia direcionada ao público infantil. Algumas crianças, ao nascer, já apresentam algumas desordens que a gente chama de neuropsicomotoras, ou elas podem acabar também desenvolvendo ao longo da vida, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, a fisioterapia pediátrica ela tem o objetivo de tratar essas desordens, visando sempre o desenvolvimento neuropsicomotor. Vai além do desenvolvimento motor, mas também o desenvolvimento cognitivo da criança. Tá, agora para quem que ela é indicada? Ela é indicada, de um modo geral, para o público infantil, tanto aqueles que já apresentam alguma desordem do desenvolvimento já diagnosticada previamente, como também para aquelas crianças que apresentam algum risco de desenvolver algum distúrbio do desenvolvimento ao longo da vida. Agora, Michele, é possível fazer a criança, o bebezinho, fazer fisioterapia? Sim, Tem indicação? E é indicado. Algumas crianças, ao nascer, já vão apresentar algum diagnóstico de alguma desordem, neuropsicomotora, ou aquelas que ainda vão apresentar algum risco de desenvolver, os pais e mesmo os médicos que acompanham conseguem visualizar essa necessidade e acaba encaminhando para o profissional que vai intervir de forma precoce na criança no objetivo de tentar evitar o desenvolvimento das anormalidades neuropsicomotoras e também potencializar o desenvolvimento global dessa criança. Então é perfeitamente possível e indicado, principalmente para algumas patologias que a gente vai discutir aqui. Tá. Então, assim, quais as doenças mais abordadas, então, pela fisioterapia infantil? Então, dentro da fisioterapia infantil, a gente tem dois grandes grupos de abordagens, que é a fisioterapia respiratória. Dentro da fisioterapia respiratória, a gente vai abordar as alterações como a asma, a bronquiolite, a pneumonia, a fibrose cística, a fibrose idiopática e, além da fisioterapia respiratória, a gente tem também a fisioterapia motora ou neurofuncional. Dentro dessa área, a gente vai estar abordando, então, os distúrbios do movimento. São crianças que apresentam alguma alteração ortopédica, como, por exemplo, as escolioses, o pé torto congênito, a luxação congênita do quadril e, além disso, as disfunções neurológicas, que aí a gente pode englobar síndromes, como, por exemplo, a síndrome de Down e as anomalias congênitas também, como a mielomeningocele, entre outras anomalias. Então, o leque de abrangência é bem grande dentro da fisioterapia infantil e ela exige um profissional que seja habilitado dentro da pediatria, porque o público infantil ele tem uma peculiaridade diferente do adulto. Então, é necessário que algumas técnicas próprias sejam implementadas para que essa criança possa ter, então, o seu desenvolvimento no sentido integral garantido. E algumas dessas doenças que você citou, as crianças já nascem com elas, outras não, elas podem ser adquiridas no decorrer da idade. Sim, sim. Algumas doenças já é possível diagnosticar até mesmo no ultrassom, durante o acompanhamento pré-natal, como é o caso, por exemplo, da espinha bífida ou da mielomeningocele e até mesmo da síndrome de Down. Outras vão se manifestar ao nascer ou ao longo dos primeiros anos de vida. Então, é importante que a mãe faça um acompanhamento pré-natal de maneira adequada para que essas condições sejam identificadas e a intervenção seja implementada de forma precoce e também que os profissionais de saúde, como os obstetras, pediatras, estejam atentos a essas alterações para que possa instruir a família possa procurar o profissional o mais cedo possível, caso a criança apresente alguma desordem. Agora, Michele, fala pra gente o que é estimulação precoce? Bom, a estimulação precoce é um recurso utilizado dentro da fisioterapia infantil que tem como objetivo abordar a criança no primeiro ano de vida principalmente, tanto aquelas crianças que já apresentam um diagnóstico de alteração neuropsicomotora ou então aquelas crianças em risco de desenvolver alguma alteração neuropsicomotora. Então, a estimulação precoce, ela vem no sentido da gente tentar prevenir as alterações que essa criança pode vir a ter ou até mesmo as complicações que ela tem diante de alguma patologia que ela já tem instalada. Então, a estimulação precoce é uma técnica que não é exclusiva do fisioterapeuta, outros profissionais como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, psicólogos estão envolvidos dentro da estimulação precoce.
É uma equipe multidisciplinar. É uma então. equipe multidisciplinar, não é um trabalho que se faz sozinho. O fisioterapeuta é um dos profissionais que pode estar atuando e contribuindo na estimulação precoce da criança. Agora, Michele, quais são os primeiros sinais? Quando é que os pais vão perceber, né, que a criança precisa desse tipo de trabalho, né, dessa estimulação? Bom, uma coisa muito importante é justamente a contribuição da família, a interação da família dentro da estimulação precoce. Muitas vezes, quando os pais são pais de primeira viagem, né, ainda não têm um filho, é mais difícil, né, deles perceberem alguma alteração, caso ela não seja uma alteração muito visível, é mais difícil eles perceberem que aquela criança apresenta algum atraso no desenvolvimento e aí é necessário a ajuda de um profissional. Mas, de um modo geral, né, os pais eles precisam estar atentos, principalmente no primeiro ano de vida da criança, com relação ao desenvolvimento motor. Dentro do primeiro ano é que a gente diz que ocorrem as maiores mudanças com relação ao desenvolvimento do sistema nervoso. Então, nesse momento, a interação da criança com o ambiente, com a família, é que proporciona esse desenvolvimento motor. E dentro do primeiro ano é que ela vai estar adquirindo os maiores marcos do desenvolvimento motor dela. Quando os pais percebem que a criança está atrasada com relação a esses marcos motores, então a criança está demorando a sentar, está demorando a engatinhar, está demorando a rolar, está demorando a sentar, é uma criança mais apática, é uma criança, ou então uma criança que chora muito, uma criança muito irritada, uma criança que não corresponde muito aos estímulos que estão sendo desenvolvidos à volta dela. Então esses seriam os sinais de risco. É claro que para cada patologia, a gente tem aqueles sinais de risco que são mais evidentes, né? Se a gente avaliar, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, a gente vai perceber que logo ao nascer, ela vai ter uma dificuldade de sugar o leite, porque ela tem o que a gente chama de hipotonia, uma criança mais molinha. Então, uma criança que tem dificuldade de sugar, ela dorme mais do que o normal, ela tem a cabeça um pouco mais molinha, então ela demora mais para firmar a cabeça. Então, esses aspectos têm que ser levados em consideração até pelos pais, no sentido de comparar o desenvolvimento daquela criança com o desenvolvimento de uma criança normal. E aí sim é indicado a estimulação para que a gente possa tentar equiparar essa criança que está com atraso, para que o desenvolvimento motor dela seja compatível com a idade cronológica, a idade que ela tem realmente. Então, para cada patologia, a gente vai tendo sinais de alerta que são mais evidentes, né? Uma criança que tem a paralisia cerebral, por exemplo, vai ser uma criança mais irritada, mais chorosa, né, que pode apresentar crises convulsivas. Então, tudo isso é sinal de alerta para que os pais possam procurar um profissional o quanto antes e que essa criança seja estimulada. Ok, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.